Como é que pode-se olhar para esta queda financeira dessas duas grandes empresas, melhor que já foram duas grandes empresas? Fatores ligados à competência ou fatores ligados também a políticas partidárias? Muito obrigado, caro amigo Luciano. Eu estou feliz, mas ao mesmo tempo nós precisamos de trazer a quem assiste este debate do Rumo Maputo, nas plataformas digitais, no mundo fora, e sobretudo do tema que nós estamos a debater hoje. Eu só quero trazer em gesto de rodapé. O governo de Moçambique, liderado pela Frelimo, eu, na minha ótica, olho como um governo que odeia, em primeiro lugar, o seu povo. Por causa dos indivíduos que fazem parte da mesma, odeiam o povo. Isso chama-se ódio a um povo, não é? É por essa razão. O governo de Moçambique foi negociar, não é, com o Fundo Monetário Internacional. Esta é a coisa que parece pequenininha, mas vai se refletir nos próximos tempos. Hoje, os salários da TSU estão a ter dificuldade de sair, mas por outro lado nós recebemos uma imposição, não é? Mesmo esses funcionários públicos, a partir de 2023, porque os que têm dinheiro impõem, e isso é bom as pessoas a perceber. E nós temos o setor público, que é ela, que congrega o maior número de funcionários, que mais dia, menos dias, muitos vão de ficar em casa. Da mesma natureza que já começaram na polícia, começaram nas Forças Armadas, começaram em vários sítios a tendência de diminuir a massa trabalhadora. Não é? Por quê? Porque nós vivemos com indivíduos que não olham o país e o capital humano que nós temos para desenvolver o país. Nós estamos a falar hoje de um governo que tenciona privatizar. Recuemos no espaço e no tempo. Vão dizer que não, é porque Moçambique viveu o período de conflito com a Renamo, do colega ao lado, não é? Mas foi o governo da Frelimo que esteve em frente de um processo da colocação da nossa economia em dizimar tudo que nós tínhamos. Tudo. As empresas que todos os dias nós cantamos aqui e as pessoas sabem, cada província tinha lá uma empresa, ou tinha lá uma manufaturadora, ou tinha lá os maiores beneficiários eram as populações locais. Estamos a falar da indústria têxtil, estamos a falar de várias companhias que depois eu até costumo ouvir os discursos, é porque a Renamo contribuiu em nenhum momento, e nós acompanhamos onde é que de facto a guerra dos 16 anos atuou em Moçambique. Agora nós não podemos nos admirar, não é? Estávamos aqui a falar de um assunto bastante sério, jornalista Luciano, uma intenção, e que vieram ao público afirmar a necessidade de querer colocar em causa a Lame. Vamos no tempo e no espaço. Esta empresa que nunca competiu praticamente com ninguém, as linhas aéreas de Moçambique. É preciso a gente recordar a opinião pública. Apareceram alguns indivíduos que queriam investir na área da aviação. Lembram do Air Corridor? Onde que foi o Air Corridor? Desapareceu. Os mais expertos colocaram aves lá, não é? Foram danificar os motores daqueles aviões, desapareceram. Mantivemos a Lame até hoje. Veio mais um que tentou operar dias, depois desapareceu. Temos a Lame, a tal Companhia da Bandeira, que está lá. Como é que nós vamos chamar a Companhia da Bandeira? Uma empresa da magnitude das linhas aéreas sem aviões.
Como é que nós vamos chamar uma empresa de grande magnitude quando... Porque uma empresa, ela funciona com ativos, não é? A Lame não tem ativos, não tem aviões. Aqueles Embraers que andaram aí, alguém embriagado foi deixar cair em Boabata na Namíbia, tirando a vida de moçambicanos, colocando em causa, não é, aquela empresa. Temos tantos aviões que nós até víamos as publicidades que eles faziam, os Q400, os Boeing Y, sei lá, onde é que estão esses aviões? Esses aviões não tiveram a vida quando nós em frente encontramos abutres, não é? Que tem como função fundamental daquilo que sai e tiram exatamente para eles. Eu disse há 2 semanas, quando nós debatemos este assunto, que as linhas aéreas em nenhum momento nunca vai crescer quando nós temos uma empresa da magnitude daquela, mas temos, por outro lado, um partido que usa os aviões sem pagar. Porque a vida de uma empresa com lucros, a vida de uma empresa rentável como as linhas aéreas, é o uso dos seus ativos. Estamos a falar de aviões de um lado para o outro, mas nós não encontramos na política, independentemente de terem colocado porque por outro lado nós precisamos de olhar os gestores. Os gestores e não gestores. São essas coisas que coloca em causa em Moçambique. Tanto na Lame, tanto na TMCL, temos gestores, não gestores. Porque o não gestor é aquele indivíduo que, para ele, não olha a rentabilidade do crescimento econômico e a robustez da mesma companhia. Chegou, tirou. Você, quando vai nas linhas aéreas de Moçambique, nos aeroportos de Moçambique, vai se perceber uma coisa muito interessante. Quando é que ganha o administrador? Quando é que ganha o PCA? Quando é que ganha aquele técnico que faz a manutenção dos aviões? Você vai se percebendo que aquele que faz a manutenção dos aviões, aquelas pessoas que servem, os pilotos, recebem muito menos comparativamente com o PCA. Quer dizer, os PCAs das empresas públicas que nós conhecemos, não é? Que foram colocadas exatamente naquele sítio porque alguém foi ministro, porque alguém foi governador, porque alguém foi isto. Então, o único saco que são atirados são exatamente as empresas públicas. Jornalista Luciano, não é possível, numa era digital como esta, nós termos a TMCL a falir. Estamos a falar de uma fusão das telecomunicações de Moçambique. Mas então, a quem se pode responsabilizar? Aos gestores técnicos que foram lá colocados? A quem se pode responsabilizar? É quem está na gestão ou quem indicou? Nós temos que responsabilizar aqui 3 pessoas ou 3 entidades. A primeira pessoa ou a primeira entidade é quem dirige o governo. É o governo de Moçambique. Ninguém vai dirigir qualquer empresa pública sem que tivesse aval do governo de dia. Como é que um primeiro-ministro tem coragem, não é, de parar ali no gabinete do primeiro-ministro, dizer, nomear alguém que sabe de antemão que este indivíduo não terá a capacidade de colocar a gestão eficaz daquela empresa? Porque nós assistimos isto em todo lado, de indivíduos que pararam ali, foram publicitados. Olha, esta intenção de privatizar a Lame e a TMCL, empresas que fazem ramo do pelor dos transportes, acontece numa altura em que acaba-se de chamar uma figura de grande referência, o senhor Magala, o ministro Magala. Como é que o ministro Magala hoje fica olhando a situação do ministério que ele foi atribuído, encontrando as empresas que tutelam, que são tuteladas, neste caso, pelo ministério que ele dirige nessas situações,
Temos em Moçambique transportes públicos. Nós não temos transportes públicos. Uma coisa que eu devo dizer, a TPM praticamente não existe, porque quando nós temos gestor, estamos a falar desta questão de gestores. Você vê um machibombo parado porque não tem bateria. Então nós temos problema aqui com o gestor. Um machibombo parado porque não tem pneu. Temos aqui o problema de gestor. Ver uma empresa da dimissão de TMCL que até chega a levar meses sem pagar trabalhadores numa era digital. Então, significa que alguma coisa não está bem. Mas sabe qual é o nome dessa coisa? É o governo que nós temos. Os moçambicanos precisam de perceber que, na minha ótica, trocando este governo, porque é preciso, se um governo se tem em 47 anos, não consegue, mesmo desta forma sucessiva, nós queremos que os moçambicanos já percebam emprestar-nos o poder pelo menos em 6 meses. Ao Partido Ecologista? Pode ser qualquer partido da oposição. Em 6 meses é possível em 6 meses que o Partido Ecologista mude o rumo do país? O povo moçambicano vai ter que, de facto, fazer a leitura, porque nós não podemos cair no engano, meu irmão, quando nós estamos a debater. É impossível. O Pelembe dizia uma coisa, eu só quero terminar esta intervenção, das companhias aéreas. Vamos lá fazer a comparação, por exemplo, da Ethiopia Airways. Nós temos conhecimento que em algum momento a Ethiopia Airways teve um acordo com as linhas aéreas, até ali alguns aviões da Ethiopia Airways com a LAM operaram juntos. Por que este acordo parou? Porque os outros são sérios. Começaram a ver que nós aqui estamos metidos com abutres, aqueles indivíduos que não olham o desenvolvimento desta empresa, e logicamente eles tinham que se afastar. Mas o governo, quando nomeia o gestor para ir falir a empresa, ou nomeia o gestor para contribuir para o desenvolvimento da empresa? Os gestores que são nomeados vão lá para falir as empresas. Em Moçambique, os gestores que são nomeados são aqueles que não têm, na minha ótica, a responsabilidade para o desenvolvimento deste país. É por essa razão. Nós estamos aqui a dizer uma coisa muito simples, Luciana. Por que Moçambique é um país com maior taxa de desemprego? Essa coisa não falam pouco, não é? Mas há muita juventude formada. Ontem eu estava no Machibombo. Por sorte, aparece um jovem que assiste o debate, esse faz parte dos Majarmanes. Que eu estou a tirar lágrimas, porque Samora Machel nos mandou na Alemanha, mandou em Cuba, mandou em sítio para nós fomos formados em certas áreas de saber fazer. E voltamos em Moçambique e ninguém olhou para nós. Eu já tenho 52 anos, estou há 32 anos sem emprego, sem nada, mas eu tenho este diploma, sei exatamente fazer isto aqui. Quero dizer o seguinte, nós encontramos os gestores que são mandados, primeiro com uma missão, e essa missão é esta que o governo quer. Sabe qual é que é? Você vai, quando chega lá, vai encontrar o saco. Este saco chama-se azul. E este saco você tem que fazer, de facto, alguma coisa. Nós temos provas disso. A Helena Taipo disse publicamente que eu terei dinheiro para financiar atividades do partido. O Diodino Cambaza disse publicamente. A Titossi disse publicamente. Todas essas pessoas dirigiam as empresas públicas. Por que faliram as empresas públicas? Faliram porque nós encontramos lá gestores, não gestores, que de facto tem esta coisa. Então, estamos numa situação bastante caricata que, se o povo moçambicano, jornalista luciano, se o telespectador que está a assistir, porque este assunto que nós estamos aqui a trazer para o seu conhecimento, até os membros da Frelimo estão tristes. Eu falo com os membros da Frelimo, estão tristes com a gestão danosa daquilo que está acontecendo com os membros da Frelimo. Eu ouvi o meu colega, deixa-me só em 10 segundos, o meu colega Gil Aníbal, que não está conosco hoje, a Frelimo tem 5 milhões de membros. 4 milhões e 800 estão tristes com o partido, porque não estão dentro do esquema do partido. Então encontramos uma franja de mais ou menos esse número, que nem é 200 mil.
porque é muito superior. Dar 1.000, são esses que se beneficiam. Não é possível, numa era digital, falirmos as empresas desta magnitude, porque o Estado não funciona sem comunicação.